Voltamos a apresentar Nova Belém em Foco. Muito bem, já estou de volta e agora muito bem acompanhada, são 11 horas e 16 minutos. Programa Nova Belém em Foco, recebendo mais uma vez, a gente teve um bate-papo há algum tempo, não muito distante, mas foi um bate-papo online. Hoje, finalmente, o Bruno conseguiu na sua agenda, a gente conseguiu organizar e o Bruno está aqui pessoalmente nos estúdios da Nova Belém. Bruno Cecim, trazendo um pouco mais da história de Vicente Cecim, que foi um grande artista, poeta, e que a gente tem o prazer de, mais uma vez, colocar na mesa, abrir esse baú, como estávamos conversando aqui em off, e hoje compartilhando com vocês, compartilhando comigo. É um prazer conhecer um pouco mais da história deste grande poeta, escritor, enfim. Bruno, bom dia. Bom dia, Patrícia. Mais uma vez aqui com a gente, agora pessoalmente, face to face. Pois é, muito legal. Que a gente fez aquela primeira, né, virtual, né, que foi muito bacana também, mas melhor ainda aqui presente fisicamente. Com certeza. Bruno, a gente falava aqui em off sobre a questão do acervo, né, para quem está chegando agora, o Bruno, ele é filho de Vicente Cecim, que foi um célebre poeta, escritor, cinegrafista, jornalista paraense, com mais de 10 obras publicadas e inúmeros filmes lançados ao longo de uma carreira brilhante, memorável. Começou nos anos 70, conquistou o reconhecimento por parte da crítica e do público, tornando-se um dos maiores nomes da cultura paraense. E, infelizmente, o Vicente nos deixou, mas o Bruno, que é fotógrafo, tem uma grande cineasta também, né, Bruno? Bruno tem uma grande sensibilidade, não poderia ser diferente. Filho de peixe, peixinho e o Bruno, com essa sensibilidade, tenta resgatar, ou melhor, preservar a memória, o legado da arte de Vicente Cecim. E nós falávamos aqui sobre o baú do Vicente, né, fazendo uma referência aí ao baú do Raul. E muita coisa, né, Bruno? Muita coisa tu tens guardado, muita coisa que as pessoas precisam conhecer, né? É verdade, Patrícia. Pois é, infelizmente a gente perdeu, assim, né, fisicamente, né, o papai aí na Covid. Né, ele não gostava de falar essa palavra morte, né? Ele achava que o homem ele estragava algumas palavras, né? Então ele acabava tirando do próprio dicionário dele algumas palavras, e essa palavra ele tirou, aboliu, e ele gostava de falar fenecer. Então ele feneceu, né, igual uma planta, né? Que ela floresce e depois ela fenece, né? Então ele acha que o homem é a mesma coisa. Então ele feneceu em 2021, né? E ninguém esperava, porque foi naquele momento da Covid, né? Tudo muito rápido. Só que o papai sempre foi um ser muito evoluído, né? Em todos os sentidos, principalmente espiritualmente. Então eu acredito que ele foi muito tranquilo. E ele batia muito numa tecla que era a questão do invisível, né? Tanto que os livros dele, Viagem Andara, o livro invisível. Todos os livros têm esse subtítulo, o livro invisível, que é o livro que ele não escreve. E tu estás com essa obra aí, tu estás trabalhando em cima dessa obra para a gente colocar para o grande público o que foi um pouco do trabalho do Vicente, né? Através dessa obra. Pois é, e aí quando ele feneceu, eu tive esse estalo, né? Que foi, como você falou, mexendo lá no baú do Cecim, nas coisas dele, na obra dele. Eu tive essa ideia, né? Eu já tinha trabalhado um pouco com música, mas assim, sempre levando como hobby, né? Você mesmo falou, eu sou mais da área visual, eu sou artista visual, cineasta, documentarista, diretor de fotografia. E voltei a me enveredar com a música agora, me lançando esse desafio, né?
mais exatamente em 2023. Então, na verdade, 2 anos após o ocorrido, né, eu tive essa ideia de começar a musicar a obra dele, né? Então, o que eu pensei? Como a literatura no Brasil, né, não é uma coisa tão difundida, tão popular quanto a música, né? Então, assim, seria mais fácil chegar seria ao grande isso, público. né? E eu tenho muito interesse, né, em trabalhar essa obra dele, levá-la para outras pessoas, porque a obra dele, na verdade, no fundo, ela causa e ela gera, eu acho que era um pouco dessa intenção dele também, um grande despertar, né? Um grande despertar nas pessoas, esse despertar espiritual, despertar de uma consciência expandida, uma consciência ecológica também. Poucos sabem, mas o papai também tinha muito esse viés, né, porque a viagem Andara é a Amazônia, né, a Amazônia transfigurada numa região metafísica, né, uma região de sonho. Então, assim, e as músicas que eu criei, né, dentro desse projeto que eu chamo Cecim Experiência, eu tento criar toda essa atmosfera que tem dentro da obra dele, de Viagem Andara. Então, essa atmosfera lúdica, de sonho, né? Então, assim, essas músicas, elas têm uma coisa assim, um pouco diferente, né? Eu uso muito efeitos de eco, e como na música, nas poesias dele, né? Tem espaços vazios, então é toda misteriosa. Então, e essa hoje, música quem está também contigo é assim. nessa construção? Porque como tu és um cara que tu tens uma expertise, obviamente, senão tu nem estarias nesse projeto, né, que poucos têm, mas eu posso dizer que a tua vibe é o audiovisual também, né? Sim. E aí é quando tu entra nessa construção de transformação de um poema para uma música, musicar um poema, né, deve dar um trabalhão. E eu vejo que eu estava assistindo outro dia o filme do Ney Matogrosso, que estava aí em cartaz, né? E eu vi que uma das músicas, a Rosa de Hiroshima, era um poema, né? E ela foi musicada pelos Secos e Molhados. E aí no filme eles retratam a construção dessa transformação do poema para a música. É um casamento Quem perfeito, né? Quem está contigo nessa? Ou tu estás sozinho nessa empreitada? Essa pergunta acho que é uma das melhores que você poderia me fazer. Quem está comigo, principalmente, é ele próprio. Né? Como eu estava te falando, essa questão do invisível, né? Antes eu tinha meu pai aqui materialmente, só nos momentos que a gente poderia se encontrar, digamos assim, né? Agora eu tenho meu pai em todos os momentos, né? Porque ele é esse pai invisível, mas que ao mesmo tempo está, mesmo agora invisível, está presente né? Todo momento, né? Então, assim, ele é meu maior parceiro nisso. A gente começou fazendo esse projeto junto, né? Inclusive, uma coisa muito importante. Chegou a pegar contigo o embrião desse projeto. Na verdade, o nome inteiro é Cecim Experiência e a música Andara. A música Andara foi ele que criou. Ainda em vida, porque ele fazia filmes, fazia livros, e ele também, de vez em quando, tentava fazer algumas músicas, mas ainda não era só instrumental. E eu peguei esse gancho da música Andara e trabalhei com as poesias dele, né, cantando e tal. Essa coisa que você falou também tem tudo a ver, porque a música e a poesia, né, ela é um casamento perfeito, né? Assim, não foi tão difícil, né? Eu também comecei a musicar a obra da minha avó, que também era contadora de lendas da Amazônia, mas também... Tu vês de uma família de artistas, né? Na verdade, a gente, assim, quem é da Amazônia entende, quem não é daqui não entende muito bem isso, mas a gente não só de uma família de artistas, mas a gente vem de uma família de encantados. A minha avó nasceu na beira do rio Tapajós, em Santarém. E aí 1900, tu pega toda aquela energia, né, das lendas da Amazônia. E ela foi embalada através desses contos, né? O próprio nome dela, Iara, foi porque a mãe ouviu as iaras batendo na beira do rio Tapajós e deu o nome dela de Iara. Iara. A minha avó ouvia os seres, a mãe dela ouvia, o meu pai, né, meu pai ouvia as cigarras, quando ele viu a cigarra fazia Cecim, ele falou, pô, tá falando meu nome. Então, assim, a gente tem todo esse lado, né, do encantado, né,
E aí eu acho que a minha filha, que é a Flora da Amazônia, também herdou. Ela faz algumas músicas comigo já também. Hoje com 7, mas na época acho que com 4, 5. Já né? estava inserida nesse contexto Então amazônico. e é por isso que também que eu chamo de Ceci Experiência, porque o que é o Ceci Experiência, esse projeto? É não só eu, mas como as outras pessoas também poder experimentar a obra do Ceci, meu pai, mas não só dele, mas a da minha avó também, que também era Ceci, e as minhas que eu também ando fazendo, depois que eu fiz as deles, a dela, né? Agora eu tenho outras parcerias também, além dessa dele, né? Aliás, eu tenho hoje, desde 2023, eu estou com quase 400 músicas. Caramba, então, instrumentais assim, e cantadas. Agora, assim, umas eu tento, eu mesclo, né? Umas eu canto, outras eu recito, porque eu acho que tem que ter esse narrador, né? Esse narrador de Andara, né? E para ti foi fácil, não é, né? Tipo, eu dizer que é fácil, mas tu te sentiste muito à vontade com essa tua nova faceta de colocar ali a tua voz nos poemas, de musicar os poemas? Como foi para ti essa experiência? Acho que está pegando ótimos ganchos, porque, assim, de fato, poderia ser muito difícil, né, para uma pessoa que não é cantora, que não tem toda essa técnica, né? Apesar de eu já tive bandas de forró, de reggae, de forró universitário na época, né? Toquei percussão, mas eu nunca fui o cantor. Eu arriscaria dizer que tu tivesse uma banda de rock, mas tu já me diz que tu veio com uma banda de forró. A minha primeira banda foi de rock, quando eu morava em Salvador, lá o pessoal, o auge do axé, a gente era roqueiro, né? A gente morou em Salvador também, meu pai, a gente mudou para lá. E seria muito difícil me adaptar a isso, né? Uma realidade que não é a minha, de cantar e tal. Eu estudei um pouquinho, né? Independente, né? Fazendo cursos, eu mesmo. Mas, assim, eu acho que foi muito dessa coisa que eu te falei, assim, eu acho que a ancestralidade que é o legado também, entendeu? Então, assim, eu acho que todo mundo que perdeu alguém, que na verdade não perdeu, na verdade mais ganhou do que perdeu, essa pessoa que você tem uma ligação muito profunda em vida, ela vai continuar contigo, né? E, assim, o meu pai me ajuda nesse projeto. Nenhum músico normal, eu acho que faria quase 400 músicas em tão pouco tempo. E todas fruto desse acervo do Vicente. Do papai, e também algumas da minha avó, e mais pro final eu fiz algumas minhas, né? E aí elas vêm em vários ritmos, blues, reggae, jazz, sabe? Não tem ainda muito regional. Eu estou fazendo agora um estudo da música brega, seria raiz, carimbó, e eu estou começando a mesclar. Eu, na verdade, comecei assim, querendo fazer uma homenagem ao carimbó, tarô. Eu falei assim, por que não trabalhar a obra do meu pai? E aí deixei um pouco de lado essa coisa do regional, trabalhei a obra, e agora estou voltando para o regional. Essa semana toda eu estou estudando música brega, música... Porque, por exemplo, as poesias da minha avó combinam muito bem com essa coisa mais regional. E, de repente, eu vejo, me pontue aí se eu estiver errada, mas, de repente, a gente esperar desse trabalho que hoje está sendo construído, que tu estás desenhando, e que tá no forno, está sendo criado, a gente esperasse os nossos ritmos, como tu falaste, o brega, de repente um carimbó, um lundu, um merengue, será que encaixaria? Encaixa, viu? Encaixa, a gente consegue? Olha, a coisa é tão impressionante assim, porque às vezes, você tem um processo de criação, né? Às vezes é através da letra, às vezes é através da própria música ritmada, então às vezes ela se encaixa, né? Você pergunta, como é, né? Assim, o papai costumava falar, fizeram essa pergunta para ele, e eu estava numa palestra que ele deu lá em São Paulo. Falei, como é o processo de criação? Tinha um outro escritor, que eu não vou falar o nome, super conhecido nacionalmente lá, e aí falaram para ele responder de primeira. Ele falou assim, não, eu sento toda noite, escrevo, já escrevi não sei quantos mil livros, sei o que, é difícil, porque eu escrevo muito, tá, não sei o que. Aí passaram para o papai falou assim, olha, eu sou totalmente diferente dele. Eu não sofro nem um pouco para escrever. Eu sento e vem, é natural, eu sou só um instrumento de percurso, a coisa passa por mim. E eu tenho feito isso com essa música, né? Eu não sofro, né? Ela vem, parece que ele bora fazer mais uma, bora,
né? Tanto que depois eu falo, vai fazer outras coisas, deixa eu fazer outras coisas. Então, assim, e agora tem uma novidade também, né? Não só são músicas, né? Tem videoclipes também. Como eu sou da área do audiovisual, eu tenho trabalhado. Quando eu vejo que a música ficou muito legal, eu já trabalho ela em videoclipe. Então tem alguns videoclipes. Já produzido? Já produzido. Algumas dessas coisas já tem, assim, no YouTube, alguns canais, né? Na internet, você acha. Digitar lá, Cecim Experiência, você vai achar nas redes sociais e tal. Marina, consegue algum pra gente aí, pra gente colocar na tela? Cecim Experiência, se você conseguir, a gente coloca aí para não dar problema de direito autoral. E aí você falou de parceiros, né? Eu tenho, além dele, né? Da vovó. Ontem eu descobri que tu tens irmãos, Bruno? Tenho 2 irmãos, né? Também inseridos no contexto artístico? Mais musical? ou menos. Uma não muito e um pouco. O mais velho, o Arthur, ele é escritor também, escreveu um livro premiado, muito bom também. Mas quem tem, na verdade, tocado mais essa questão da obra, na verdade, sou eu, né? Eu acho que a gente tinha uma afinidade e gostava de coisas parecidas e tal. Então eu estou com essa incumbência eu estou com um projeto de fazer uma exposição desse acervo dele, né? Como eu estava te falando aqui em off, eu estou em posse lá do baú do Cecim, que seria o baú do Raul, né? Isso é uma coisa assim maravilhosa, que tem muita novidade para vir aí pela frente. Eu tenho feito parcerias também nesse projeto. De repente rolava uma parceria público-privada? Sim, eu tenho buscado isso, né? Inclusive, quem estiver assistindo, quiser fazer alguma proposta, conversar, a gente está aberto. Porque assim, um acervo é muito legal, né? Ele precisa ser preservado e precisa ser divulgado, precisa ser aberto. Porque eu acho que Belém, as pessoas devem não só conhecer, mas criar um pertencimento, né? Não só a obra do meu pai, mas a obra desses grandes artistas que pensaram a Amazônia, falaram sobre a Amazônia, né? Porque assim, a gente tem esse pertencimento com artistas de outros lugares que não são nem da nossa região, né? Todo mundo conhece a obra do Caetano, do Chico, não sei o quê, mas né? E os nossos cantores, os nossos né? artistas? A gente não acaba não tendo essa imersão nesse mundo que é nosso, né? Como tu disseste, por exemplo, vocês têm essa vivência dos encantados, das lendas da Amazônia, já é uma coisa que para ti é natural, porque tu tens a tua avó, que já era aquela coisa da Cabocla Santarena, e acaba que a gente que vive aqui nesse contexto urbano de Belém, a gente meio que se afasta dessa energia do encantado, das lendas. O papai gostava de falar, ele cresceu nesse universo porque foi filho da Dona Yara, né, cantando lendas da Amazônia a vida toda para ele, para meus tios. E aí, só que o papai falava uma coisa muito interessante, pegando esse gancho, que ele falava assim: o sobrenatural é natural e o natural é sobrenatural. Então, assim, para ele, para essas pessoas que entendem de fato essa questão do encantado, do sobrenatural, que pra gente é uma coisa assim, sobrenatural, é muito natural, entendeu? Então, é por isso que ele falava do invisível, o livro invisível. O que é o livro invisível? É esse livro que ele não escreve, mas que está aí. Então, ele capta esse livro, né, e passa isso para o papel, né, para o livro, enfim. A gente tem trabalhado. Eu lancei um livro novo dele, né, com uma parceria de um outro poeta lá em São Paulo, amigo dele, que saiu em São Paulo, a gente quer lançar aqui em Belém. Então, assim, são vários projetos, né? Assim, eu acho que, como o próprio nome Andara, né, precisa andar, né? Ele falava, todo final dos livros dele falava, Andara não tem fim, né? Então, assim, eu acho que a continuidade disso, eu desconfio que também seja minha filha, né? Fora da Amazônia, que ela já gosta de cantar. Ela é uma mini artista, já tá sendo né? moldada, tá. Né? Nesse ela universo pinta, cultural. ela quer ser atriz. Então, assim, acho que tem um pouco dessa coisa da família, né? Mas eu acho que tem um pouco dessa coisa meio misteriosa que vem aí de herança, né? E o Vicente chegou a ter tempo de dar aquele molho, aquela sugestão, chegou a trabalhar contigo essa experiência de
dessa musicalização dessas 400 obras Olha, dele? esse é uma das minhas tristezas, digamos assim, porque não, entendeu? E eu acho que ele ia adorar, porque assim, tudo que eu fazia, ele gostava muito. Eu fazia um filme, pai, eu fiz um filme compilando toda a tua obra e tal, um documentário. Aí ele falou, Bruno, isso aqui tá lindo. Isso aqui é a melhor coisa que fizeram já para mim, melhor homenagem. Então, assim, acho que ele era o meu principal fã, assim, ele gostava muito das coisas que eu fazia. E eu acho que esse trabalho musical ele ia gostar muito, assim. Eu tenho falado muito com os amigos dele, me aproximei mais. Inclusive, queria comentar aqui, que tu falou de parceria, eu tenho alguns parceiros que de vez em quando, né, tem o Pedro Saldanha, que me mandou algumas coisas, e eu musiquei a poesia. Ele gosta muito de ler os poemas do papai, né? Então eu musiquei ele lendo, ficou ótimo. Tem reggae, tem rock, tem várias versões. Então tu já tá recebendo aí um plus de uma galera que tá entrando nesse projeto. Isso, eu tenho feito, assim, eu tenho aí pelo menos mais umas 5 pessoas. Tem uma amiga que canta, aí olha, faz um refrão aqui para mim, aí eu mando para ela manda de volta. E aí, isso é uma coisa importante de falar. Porque o nome é Cecim Experiência IA Música Andar. Esse IA é IA de IA mesmo, IA de inteligência artificial. Porque assim, é um recurso que a gente tem, né? E assim, como eu estou lançando esse trabalho agora, muito autoral, muito independente, de uma forma meio caseira até. Então, assim, eu gravo tudo em casa, eu não tenho banda, agora estou pegando de volta um violão, tocando algumas coisas, então estou muito independente, tirando esses parceiros, de vez em quando cantam alguma coisa para mim, então não sei o quê. Então, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de criar música através de vários aplicativos, várias ferramentas virtuais, né? Você toca um instrumento, vários instrumentos e cria quase como fosse uma banda virtual, né? Então eu quero uma bateria, eu quero um violão, eu vou lá criando, eu vou lá fazendo. Então assim, algumas eu utilizo bastante esse recurso, né? Então por isso que eu botei IA, né? Cecim Experiência IA Música Andar. Essas coisas vêm vindo, né? Vai vir, poxa, isso aqui combinou. E aí eu vou colocando. Então assim, é um projeto que ele ainda está. E uma coisa que você falou também, que é importante, é assim, é um projeto que está sendo trabalhado, mas ele está prontinho para você ir para o estúdio e gravar. É como se fossem vários pilotos, assim, quase que tem uns que estão assim, 99%. Sabe? Precisa o quê? É um estúdio, uma banda, os músicos, né? E começar a gravar. Né? Então, assim, será o meu próximo passo, né? Dentro desse projeto Cecim Experiência, fazer uma seleção. E de repente a gente poder ter a oportunidade de ver o Bruno cantor novamente em ação. Sim. Né? Sim. Vendo ali, revivendo, né, essa experiência de estar com uma banda, de estar com a galera tocando. Porque uma coisa é tu desenvolver esse projeto através da inteligência artificial, outra coisa é a vivência do estúdio, de gravação. Com certeza, com a galera é muito legal. Essa troca, né, é muito legal, né? Eu acho que a troca é muito importante. Que é o Cecim Experiência, né? Experimentar, essa coisa do experimentar, né? E... Tu achas que o Vicente seria... abraçaria a inteligência artificial, assim, hoje como ela se apresenta? Muito, ele se encantaria? Muito, porque ele, assim, eu ficava impressionado, porque o papai, ele era muito midiático, ele era multimídia, ele era muito à frente do seu então tempo. Ele estava ali já conectado com as novas tecnologias e tal. O papai, para ter ideia, ele falou assim, vou fazer um projeto, vou meter numa lei aí, é assim, um documentário. E bora fazer comigo. E às vezes eu demorava para responder. Tá, eu vou pensar. Uma semana depois, olha, tu não respondeu, eu já botei, o projeto já passou, já estou fazendo. E um mês depois o projeto já estava feito. Então, assim, ele era muito, assim, rápido, esperto nessas coisas, entendeu? Mexia no computador, mexia na internet, mexia em tudo. Então, assim, e aí uma coisa interessante, né, que a gente até comentava isso, porque como ele é um homem assim, meio à frente do seu tempo, as suas ideias, as próprias coisas que ele escrevia, ele mesmo falava, né, que assim, o leitor dessa obra ainda não nasceu, já está para nascer. Então ele falava assim, não tenho nem pressa, Bruno, porque assim, eu escrevo os livros que eu gostaria de ler. Ponto, para mim está ótimo isso. Se alguém está lendo, se alguém não está lendo, se faz sucesso, se eu sou best-seller, dane-se.
eu faço o livro que eu gostaria de ler. Depois que ele escreveu quase 40 anos essa mesma obra, ele falou assim, agora eu vou dar um tempo e vou reler isso daí, né? Então, porque a gente vai mudando, né? É. A gente vai, de repente, eu lembro que eu tinha alguns textos na época da faculdade e tal, eu comecei a reler, né? Eu falei, gente, mas o meu pensamento já nem é mais esse aqui, né? A gente vai mudando, então a gente vai transformando, né, o que é o nosso pensamento. E essas obras, Bruno, elas são datadas de quando? Tu tens, assim, uma cronologia dessas obras? Como foi feita a escolha para tu conseguir organizar essa experiência? Pois é, ele foi assim, né? Eu estou fazendo esse trabalho de pesquisa dele e eu descobri, por exemplo, dentro desse baú, que ele começou a escrever em 64, no auge do período da ditadura e tal. Inclusive, ele serviu o exército ali na Casa das 11 Janelas. Essa história é muito interessante. As pessoas que foram presas, ditos subversivos na época, muitos deles, escritores, poetas de hoje em dia, né? Vou citar aqui, mas conhecidos, professores e pessoas importantes hoje em dia. E ele, como soldado que estava servindo lá, mas também estava mais para subversivo também, porque já era um poeta, então ele ajudava essas pessoas entregando o bilhete da mulher, do cara, para ir, olha, a mulher tá grávida. Ou o livro trocando, porque tem aquela grade das janelas, que ela é meio espaçada, ele passava livro um para o outro. Então ele era um soldado que, na verdade, ajudava os presos. Então, assim, e nessa época ele já começava a escrever, né? Então ele tem alguns manuscritos que eu tenho lá, inédito, que não era Andara ainda, porque o primeiro livro de Andara foi de 78, inclusive 78, 79, o ano que eu nasci, né? Só que antes dos livros, ele começou a fazer os filmes, que foi em 75, o primeiro filme dele, com Super 8. Aí ele já se viu. E aí, que é o Matadouro. Tanto que ele brincava assim, olha, comecei fazendo filhos, depois comecei fazendo filmes, depois comecei fazendo livros, né? E nessa ordem, né? Então, assim... E aí eu tento mergulhar dentro disso, né? Eu peguei o primeiro livro, vou fazer uma música sobre o primeiro livro, A Asa e a Serpente. Então tem umas músicas bem interessantes sobre a Asa e a Serpente. E fui musicando, cada hora eu pegava um e tal. Agora, tem um que eu uso muito, por exemplo, que é o Fonte dos que Dormem, que é um livro lindo, cheio de poesia, e esses são poesias curtas, né? Poesia de 1 página, 2 páginas, então é muito mais fácil de musicar. Esses livros foram publicados todos? Todos publicados. Inclusive, ele tem uma obra, que é o último livro dele, é a obra completa, é o maior livro de, assim, todos os sentidos, acho que do Brasil, da literatura, e talvez mundial, porque ele transgrediu tudo, né? O papai, ele é considerado, assim, entre os críticos da literatura mundial brasileira, como Guimarães Rosa, sabe, o Guimarães Rosa é considerado o maior escritor brasileiro, né? Então, tira daí, né? E a gente aqui em Belém não sabe disso, não valoriza isso, tá entendendo? Ele foi para Portugal e ganhou um baita de um prêmio lá, foi considerado o segundo maior livro quando ele lançou um livro em Portugal. Diversos prêmio no México, em São Paulo, tarará. Então, assim, é um grande artista. Eu falo por aí, inclusive com pesquisadores, pessoas que me procuram, o papai, ele tá por um fio para estourar. Um grande autor, escritor, de todos os tempos, mas que só tá faltando esse ganchinho, que é o que eu tento fazer com as minhas coisas, sabe? E eu acho que uma hora vem, né? Agora, como ele falava, não tinha pressa, então, é a mesma coisa do meu projeto aqui. Eu tenho, assim, um material riquíssimo, né? Eu separei umas músicas, pena que não deu tempo, mas a gente poderia ter ouvido, mas quem quiser pesquisa aí que vai achar. Procurando no YouTube a gente encontra. No YouTube, Instagram, e tem coisas maravilhosas, né? Porque, assim, o que é esse trabalho, na verdade? Eu estou musicando uma das principais obras literárias. Então, assim, o conteúdo disso, só pelo conteúdo já é muito bacana, né? Muito rico. E aí, e com essa musicalidade diversificada de ritmos e tal, e daqui a pouco entra
ritmos regionais também. Então, é um trabalho muito legal, sabe? Muito legal mesmo, assim. Agora, eu não tenho pressa também, como ele também não tinha pressa, porque eu sei que uma hora... Aquela calmaria do artista. O papai tinha esse lado muito zen, ele estudava muito filosofia oriental, e inclusive eu entrei muito nisso também quando eu comecei a trabalhar com esse projeto, né? Algumas músicas minhas que eu fiz, eu falo de Hare Krishna, eu falo de I Ching, eu falo de vários assuntos que não está só no nosso âmbito aqui, mas muito nesse âmbito também oriental, essa filosofia, né? Porque o papai era cheio de referência na obra dele, né? O tempo todo fazendo referência. Então, por que ele fazia isso? Para as pessoas buscarem essas referências e também se evoluir nesse sentido do despertar que eu falei mesmo no início, né? Eu acho que o despertar é a principal coisa, né? De se despertar para algo maior. Porque às vezes as pessoas estão muito hoje em dia, sempre estiveram, né? Assim, buscando um sentido na vida, né? Poxa, eu acordo, eu vou para o trabalho, amanhã é a mesma coisa. E aí, Bruno? Já me perguntaram isso. E eu, hoje em dia, até parece que não tem nada a ver, mas, por exemplo, mais recentemente eu comecei a estudar muita Bíblia, muita palavra de Deus, Jesus, apóstolo, e não tem nada a ver com a obra do meu pai, mas tem, entendeu? Tem tudo a ver. Acaba tendo uma conexão. Na verdade, tem tudo a ver com tudo, né? Então, assim, tá tudo conectado, né? E aí, quanto mais informações você tem, você sabe lidar com essas coisas, né? Um dos projetos mais bonitos que ele fez também, no finalzinho, foi o Cicatriz Perfeita, que era na Covid. Ele fez isso para as pessoas. O que é a Cicatriz Perfeita? Como você lidar com a dor de uma situação de uma forma mais amena, sofrer menos com a dor. A Cicatriz Perfeita. Ele estava fazendo isso para as pessoas, como sempre, preocupado com as pessoas. Sim. Continuou criando, né? Criando. E aí veio o lance da Covid. Esse livro saiu só virtualmente, a gente pretende lançar ele de uma forma física, né? E é um grande ensinamento, né? Eu costumo dizer, depois que eu comecei a adentrar nessa obra, que assim, essa obra é completa, por exemplo. 40 anos de dedicação a uma obra, são mais de 20 livros, é um livrão desse tamanho, assim, desse tamanho. Ali está contido praticamente todos os enigmas da vida e da não vida, desse invisível que ele falava, né? Olha, alguém comentou ali, foi a Rosa dizendo assim: Senhor Vicente, visível no invisível, sempre presente. Ele é sempre presente, agora mais do que nunca. Assim, ele já apareceu algumas vezes, né? Sei que pessoas acreditam, não acreditam, mas assim, ele já me veio, e sempre quando eu preciso, né, ele me veio, a primeira vez foi em um sonho, eu estava muito doente, ele veio e me abraçou nesse sonho, um sonho muito forte, que eu senti assim, um abraço curador, né? Eu vi ele de branco, todo bonitinho lá, quando eu vi ele, foi um sonho assim, que eu tive vontade de fazer e fiz, fui dar um abraço nele, um sonho real, né? E aí, quando a gente deu aquele abraço, eu despertei e quis voltar para dentro do sonho, mas não consegui mais, né? Mas aí já apareceu como um pássaro, né? Tinha muito essa coisa da ave, ele falava muito da ave, né? Escrevia muito sobre pássaros? Falava muito sobre pássaros, sobre aves, sobre anjos. No livro dele, é interessante, tem um trabalho que ainda não lancei, que é os personagens de Andara, que ele chamava de seres nebulosos. Quem são esses personagens, pai? Existe personagem de Andara? E ele me falou 1 hora de um documentário que eu fiz com ele ainda inédito sobre esses personagens de Andara. A gente pretende fazer várias coisas com esse trabalho. A escrita do Vicente Cecim, Bruno, tu classificarias como uma escrita acessível, fácil? Porque quando a gente fala em música e musicalidade, a gente leva uma facilidade para um público em geral, né? Mas tu consegues classificar como uma leitura fácil? Não. Ou é mais rebuscada? Ela é um pouco mais densa. Até eu mesmo sofri muito, né, no início. E hoje eu estou sofrendo menos, porque, como eu te falei, essa coisa de eu estar estudando um monte de coisa ao mesmo tempo, eu fico estudando essas coisas que são essas referências que ele falou e tal. Eu sei de um monte de escritor que ele gostava, filósofos, pensadores e tal. Então eu vou e volto para Andara,
até esse estudo meu religioso, da Bíblia e tudo mais, até isso está me ajudando a entender melhor Andara. Então, assim, sempre é bom ir e voltar, porque, de fato, é um pouco denso. Agora, assim, ao mesmo tempo, é uma dica que eu dou para as pessoas que vão ler, ou já leem, ou pretendem ler, é não se prender muito, porque a poesia, como ele falava, né, você precisa viver a poesia, sentir a poesia, não é uma coisa assim de boca para fora. Então, assim, como é uma coisa poética, você não precisa ler do iniciozinho ao fim. Ele falava, tu pode abrir uma página a esmo e pensar numa coisa e ver o que ela te fala, né? Era o que eu estava te falando. Esses livros de Andara, eles são como se fosse uma esfinge, um oráculo, né? Uma coisa que ela vai te contar coisas, né? E se você tiver, quanto mais sensibilidade, mais aberto para o mistério, né? Depende do momento Depende do momento. O papai já chegou, né? E falou assim, olha, eu já cheguei a escrever, muitos na época ele escrevia na máquina de escrever, ele nem olhava na máquina de escrever, essa coisa que eu te falei, de quase uma psicografia, ele não sofria para escrever, a coisa vinha, ele tomava um cafezinho, na máquina. Então, assim, ele falava que às vezes ele jogava as folhas assim, agora eu vou ver na ordem que caiu, e vai ser essa ordem que vai ficar esse poema. Então a coisa, ela vai muito, o coautor, né, meu, do papai, é o acaso, que nunca é acaso. O acaso que é essa coisa. Nossa, que bacana, essa coisa é o acaso que ele pode te ajudar muito se você tiver ligada nisso. Não, isso aqui não é só acaso. Então, muita gente fala isso, né? Tipo assim, nada é por acaso e tal, mas às vezes fala muito de boca para fora. Né? Eu estava fazendo um filme que eu estava falando sobre a história do povo da Amazônia, dos libaneses na Amazônia, que sim sírio-libanês e tal, e uma cigarra pousou em mim e ficou no último dia de gravação e não queria ir embora, ficou no meu figurino e eu aqui de muçulmano, igualzinho o meu bisavô, que era o pai dele, não sei o quê. Então, assim, ele queria estar ali naquele momento, que ele já tinha falecido, né? E eu tenho certeza que esse bichinho que pousou em mim, de certa forma, era a energia dele que estava ali, tá entendendo? Um passarinho que veio numa live que a gente estava falando dele, ele mora no 9º andar de um prédio que nunca aparece passarinho ali, é muito alto. Esse passarinho pousou na minha janela e ficou cantando assim, mais de 9 minutos. Ele ficou dentro da live que a gente estava fazendo, falando do papai. As pessoas falavam, olha, esse passarinho está na tua casa. Não, acho que eu estava aí dentro da live. Enfim, então assim, a gente sente que ele está assim, né? Ele falava que a natureza, né? A Andara, que é a Amazônia e a natureza, é o que a gente tem mais de sagrado na Terra hoje, né? O homem já está meio perdido, tal, não sei o quê, mas a natureza é a manifestação do sagrado. E a gente está tão... a gente está se afastando disso, Tá. né? A gente está tão desconectado. Quem ainda sabe é o povo indígena, né? Eles comparam muito o papai como um xamã, né? Alguns pensadores indígenas, porque ele tem muito essa sabedoria, né? Que é a sabedoria ancestral. E que a gente não deveria se afastar disso, né? Porque afinal de contas nós somos, é a nossa origem, né? É a nossa essência. Bruno, nosso bate-papo acabou, né? Meio-dia, foi tão rápido. Mas diante de todas essas informações, todo esse conteúdo que tu tens, o que a gente pode esperar futuramente para que o grande público tenha acesso, que a gente tenha acesso a essa obra? Como é que tu estás trabalhando para colocar isso para o público? Quais são as ideias? Eu sei que tem muita coisa para ser trabalhada e nada é feito, infelizmente, sem grana, né? Como é que tu vais trabalhar isso e o que a gente pode esperar de uma próxima, no caso de uma experiência, né? De uma exposição, a experiência Andara? Pois é, eu estou com vários projetos, algumas parcerias, mas muito ainda num âmbito muito independente, né? É claro que se alguém tiver interessado, quiser procurar a gente está aberto para propostas, né? Como você falou, é difícil fazer as coisas sozinho. Então, assim, são muitos projetos, né? Tem projeto de exposição sobre a obra dele,
E seria uma exposição assim totalmente multimídia, né? Uma exposição interativa, futurista. Eu queria fazer uma coisa assim naquele estilo do Van Gogh, aquela exposição do Van Gogh, né? Sensacional. E porque assim a obra dele cabe muito isso, né? A gente tem filme, eu tenho feito os videoclipes, tem as poesias, e, assim, tem esses personagens, né? A gente tem grandes artistas plásticos, artistas que podem ajudar a criar esse universo lúdico para essa exposição. Imagina uma exposição dessa agora para a COP, né? Seria uma coisa linda. E, de repente, esse fiozinho que eu te falo, que poderia para estourar o grande artista Vicente Cecílio pelo mundo afora, poderia ser esse gancho, né? A gente fazer essa exposição que crie todo esse panorama mostrando como era gigante esse artista, né? Então, assim, e aí eu pretendo lançar as músicas mais oficialmente, gravar, de repente, numa banda, no estúdio. Você que é músico, você que é cantor, também bora cantar comigo, fazer essas parcerias, os músicos, e gravar em estúdio, né? E eu tenho meus projetos também de fotografia, de vídeo, né? Eu pretendo fazer um livro sobre fotografias da Amazônia, já estou com ele prontinho. Tem muita coisa, assim, projeto que não falta na minha gaveta. Agora precisa tirar da gaveta e botar, né? E começar. E aí estou aberto para quem quiser, né, propor alguma coisa, parceria. Eu tenho feito uma parceria bem bacana com uma professora que está me ajudando a fazer esse projeto do arquivo, né? É a Domingas, que fez uma tese sobre ele muito legal. Então a gente está trabalhando esse arquivo bem aos poucos, porque assim, tu imagina você tirar uma coisa que está guardada há mais de 20, 30 anos dentro de, né, aí abrir com todo cuidado. Então a gente está tendo todo cuidado, comprando as pastas, se munindo de coisas para arquivar isso da melhor forma possível, porque nós estamos fazendo de forma independente. Sim, né? sim. Mas se algum órgão, né, público, enfim, se interessar, a gente pretende, de fato, fazer uma parceria para... Tu irias disponibilizar esse acervo? Claro. Para, de repente... assim, com toda a segurança, todo o cuidado disso ser preservado da melhor forma, né? A gente tem bastante coisa dele, tem esse material, tem livros que era da coleção dele, né? Tem muita coisa, né? Então, tudo isso ajuda a te levar... quem foi esse artista, né? Os próprios pesquisadores, ou quem queira conhecer mais. Então, assim, cadê o material sobre esse artista, né? Como que a gente chega, né? A gente quase conseguiu um projeto, uma lei de incentivo, que ia criar um website, né? E muito boa a nível nacional, só que ela parou na segunda fase, né? Ia ser uma verba muito boa para fazer um grande site, uma webpage, que a gente ia botar tudo lá, né? Livros, filmes e tal. E hoje mesmo eu vou participar de uma reunião mais tarde também, de uma pessoa que tem uma plataforma assim, que também está interessada nisso. Então, assim, eu estou o tempo todo, assim, né? Às vezes eu faço mais coisas para ele do que para mim, né? Desde que ela me faleceu, eu tenho feito muito essas coisas, porque, assim, é muito difícil você perder um parente, um pai, uma pessoa muito próxima, ainda mais uma pessoa que era muito ligada a você, né? Então, assim, eu acho que tudo isso foi para superar um pouco desse luto, né? E aí tu acaba te aproximando cada vez mais, né? Não quebra o elo, pelo contrário, fortalece o elo da relação. E essa coisa da ancestralidade é muito forte, assim, sabe? Você pode se conectar com todos os seus ancestrais aí de uma forma bem bacana, porque é uma coisa muito verdadeira. É tão verdadeira quanto a vida. Maravilha. Gente, hoje eu recebi o fotógrafo Bruno Cecim, que está com um grande projeto, então fica aqui a nossa dica, a nossa ajuda para ajudar quem pode fazer, quem pode ajudar, né? Porque, por exemplo, de repente conseguir uma verba via Secretaria de Cultura, né, via município de Belém, governo do estado, até para o governo federal, Ministério da Cultura também, seria interessantíssimo.
E vem coisa muito boa por aí, né, Bruno? Sim. A gente pode esperar uma obra sensacional que vai ser exposta para o mundo, não só para Belém, para o Pará, para o Brasil, para o mundo. Bruno, quero te agradecer por esse Obrigado. bate-papo tão bacana, tão leve, tão gostoso. E a expectativa é grande para quando essa exposição acontecer, todo esse trabalho que estás tendo, né? Que ele foi exposto, a gente vai ter o prazer e dizer que a gente participou um pouquinho, né? Falando, conversando sobre esse projeto, as tuas ideias, e que elas vão ser colocadas para todo mundo. Obrigada, Bruno. Sucesso sempre. Obrigado, Patrícia. E dizer que a gente está aqui à disposição. Tá ótimo, muito obrigado. Eu adorei o convite, né? Agora presencialmente. E acho que muito em breve vamos ter novidade, né? Possivelmente livros novos do papai, livros novos da vovó, exposições sobre a obra do meu pai, de repente um CD sobre, né, a música, né? A música Andara, Ceci Experiência. E tem muito produto para ser feito e muito trabalho para você fazer também. Com certeza. Eu agradeço. Linda entrevista, mais que uma imersão. Obrigada, Domingas. Obrigada pela participação. Parabéns, Bruno Cecim, por essa empreitada. Seguir espalhando as mensagens de Vicente Cecim. Obrigada a todos que participaram desta live com a gente, desse bate-papo muito descontraído e interessantíssimo. Eu volto amanhã, às 10h30 da manhã, e mais uma live do Nova Belém em Foco. Eu sou Patrícia Medeiros. Esteve comigo aqui Rui Guilherme Filho, nosso estagiário de comunicação no Boletim Esportivo, Marina Caraciolo na técnica, no áudio e nas imagens, e o nosso convidado especial desta manhã de terça-feira, começando o mês com o pé direito, Bruno Cecim. Até a próxima. Tchau. Acabamos de apresentar Nova Belém em Foco,